Olá, amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Cumprimento a todos na pessoa do presidente Wagner. E a gente está aqui para nós fazermos o Evangelho no Lar. Estou aqui com meu pai, José Antônio. Nós estamos aqui em família. E nada melhor do que convido você também para fazer o Evangelho na sua casa. A lição de hoje vai ser o livro Alvorada Cristã, do autor Neio Lúcius. E é a lição 26, O Grito de Cólera. Quem quiser pegue aí, pausa o vídeo depois. E eu convido você também para a gente fazer uma oração. Quem quiser fechar os olhos. Então nesse momento eu peço licença para entrar na sua casa. Humildemente vamos lembrar da figura do nosso Mestre Jesus. E a gente convida também, especialmente o Mestre Jesus, para entrar na nossa casa, nosso ambiente de trabalho onde a gente estiver nesse momento. Mestre amigo, Mãe Maria, mentores, companheiros, obrigado por esse Evangelho, por esse momento em família. Que a Tua bênção, Senhor, seja derramada sobre a nossa casa, sobre o nosso ambiente de trabalho, sobre aquelas pessoas que estão necessitando, sobretudo de saúde nesse momento, Senhor. Com a Tua licença, com a Tua permissão, assim lembramos da oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E essa lição é muito interessante, né? Porque você vê, até estou aqui também pai e filho, né? E a lição vem tratar exatamente disso, desse ambiente doméstico. E nessa lição, o grito de cólera é uma coisa muito curiosa, tão comum, né? O filho que está ali por conta de uma roupa que ele não gostou, dá um grito ali antes do almoço, pouquinho antes do almoço, dá um grito da família ali, raiva, por conta de uma roupa que ele tinha vestido e não tinha gostado, e aquilo se alastrou, né, pela família inteira. Então, nisso a mãe já saiu, foi pro quarto, as duas irmãs dele já foi atrás, o almoço já atrasou, o pai dele teve que chegar mais tarde no serviço, tomou uma bronca do chefe, ficou lá se sentiu até humilhado com aquela situação. E né, o Lúcio vai contar ainda que esses efeitos ainda foram maiores, porque a mãe dele tinha dor de cabeça, se agravou, teve problema, teve que ir para o hospital ser socorrida, o pai dele, que já tinha dificuldade financeira, teve que comprar medicamento de modo inesperado, né? Gastou dinheiro com medicamento que não tinha, causou uma dificuldade financeira na família, causou um desequilíbrio por muito tempo, simplesmente por uma roupa que ele não tinha gostado. E aí o texto vai dizendo, né, o que acontece quando a gente inadvertidamente despeja muitas vezes esse grito de cólera no nosso ambiente doméstico, né, Zé? Pois é. Uma palavra mal colocada, um pensamento que não se coaduna com a caridade cristã, resulta em dificuldades para todos. Então, são imperfeições que todos nós ainda temos, especialmente a irritação, que nos leva a infringir aos outros que estão ao nosso lado graves consequências que às vezes nem pensamos, o que poderia ocasionar uma palavra mal colocada. A língua é um poder maior do que a espada. Então sempre pensamos nisso, que ela fere, e fere não a carne, mas fere o coração, a alma e tudo mais que nos relaciona com as demais pessoas. E o meu xará lá, o apóstolo Tiago, na carta, no texto bíblico que ele escreve, né, no capítulo 4, Zé, ele vai falar assim que a gente coloca freios em cavalos, a gente coloca e consegue com aquele animal grande, tão forte, com um pequeno instrumento, que é aquele cabrito, você consegue dominar aquele animal. Num barco também, enorme barco, aquela quilha, né? Você vê aquele pequeno objeto de madeira, consegue jogar para a direita ou para a esquerda aquele imenso barco, né?
Mas a língua, esse pequeno objeto, ele fala também, tem esse poder de conduzir a gente para o bem ou para o mal. Esse pequeno órgão tem um poder enorme. E é tão interessante que nesse texto a gente vai ver que a ira não só atinge aquela pessoa que se lança, vamos dizer assim, que é o autor da ira, da cólera, como ele coloca no texto, né? Mas também ele atingiu todas as pessoas da família. Interessante, como todo mundo da família, e por dias, né? Não foi só um momento ali daquele do almoço, não. Na verdade, por dias aquilo. Financeiramente, né? Até financeiramente atingiu, materialmente, porque da saúde da mãe ficou comprometida. Você vê aquele pulso de ódio foi lá, atingiu a pessoa, né? Nem todo mundo consegue facilmente administrar uma força energética dessa que é lançada sobre você, né? Às vezes pega distraída, a pessoa distraída tá ali, a pessoa dá aquele gesto impensado, pegou todo mundo ali de surpresa, e a mãe, dita e feita, disparou a dor de cabeça na hora, de acordo com o texto aqui. Interessante isso, né? Como que o poder da palavra, ela realmente, seja para bênção, né? Às vezes uma pessoa fala uma coisa tão... uma coisa que você precisa falar, aquilo te renova por dentro, te dá força, te dá ânimo, e ao passo que às vezes uma pessoa te diz uma palavra atravessada, como aquilo joga uma pessoa por anos, hein? Uma vez eu conversei com uma pessoa, uma palavra que ela tinha recebido lá no passado, por anos aquilo estava ainda remoendo no coração dela. E normalmente as palavras daquele que a gente mais ama é que mais dói no coração. E aquele que falou nem percebeu do seu ato. E no que resultou todo esse descalabro, esse desequilíbrio na pessoa que recebeu uma palavra, como diz o Tiago, atravessada. E às vezes para ele está tudo bem, tudo numa boa, mas não percebe, não tem essa percepção diante do outro. Não, e é mesmo, você disse assim, porque muitas vezes aquela palavra de uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, ela penetra muito mais, né? Porque às vezes uma pessoa, você cruzou com uma pessoa na rua, trombou lá, não sei o que, a pessoa falou alguma coisa pra você, aquilo não tem significado para você nenhum, né? Mais uma circunstância e você passou. Agora, quando é uma pessoa do convívio e diz aquilo realmente parece que tem um poder de penetrar o nosso íntimo. E não é à toa, talvez, né? Que o Ney Lúcio escolheu esse exemplo doméstico para essa lição. Para essa lição. A espiritualidade que fiz questão de trazer esse ensino doméstico, porque é o que a gente vive hoje, né? Claro que a religiosidade é uma coisa importante para a gente ser bem vivida no centro dos espíritas, no nosso núcleo religioso, mas a espiritualidade almeja que a gente viva realmente a espiritualidade no nosso ambiente do lar. E até na nossa reunião que a gente tem lá, como a espiritualidade está batendo nessa tecla, viu, Zé? Dessa transformação, não importa qualquer o ambiente que a gente tiver, a gente pode melhorar um pouquinho. E eles falam assim, a gente não espera de vocês não grandes coisas não, porque se você controlar o seu jeito de falar, que já é muito pesado, até o apóstolo Tiago também fala isso, que isso já é uma coisa muito difícil de fazer, você vai controlar o seu corpo inteiro. Ele fala, aquele homem que controla a sua língua, esse homem é um sábio, esse homem realmente, ele atingiu um nível de espiritualidade muito bom. Tá aí, talvez, um objetivo para nós, né? Controlar um pouco a nossa língua. Se a gente quer alguma dica de reforma íntima, né? A gente pode começar pela fala, né, Zé? E tudo começa pela paciência. Uma pessoa paciente, ela sabe onde ela quer chegar. E ela, com certeza, não fará esse tipo de desatino para desagradar ou para ofender ou para ferir outras pessoas. Porque ele sabe o que é um sentimento cristão de ter uma verdadeira paciência. É interessante quando a gente estava pegando aqui, você acredita que a gente estava estudando o tema aqui, viu, gente? E de novo, abri sem querer que eu peguei o livro do Calma aqui do Emmanuel, pra vocês verem aqui, e de novo ele caiu a lição usufruto e paciência. Poxa vida. Talvez seja esse o antídoto realmente para a gente utilizar no nosso controle da fala. Sem a paciência, como é que a gente vai fazer? Esse impulso de cólera vai sair. Se a gente não se vacinar com a paciência, vai chegar a nossa vez. Uma hora vai chegar a nossa vez, nós seremos testados e provocados. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Talvez desenvolver a paciência seja um roteiro importante. E uma coisa que eu achei interessante no texto aqui também, olha só,
que ele diz assim, porque depois que deu todo aquele rolo dentro da casa lá, que o moleque deu aquele grito, deu aquela confusão, a mãe saiu pro quarto, as filhas junto, tudo mais e tal, depois o pai chamou ele para dar uma lição, né? E esse é o arremate do texto. E uma das coisas interessantes aqui que ele fala assim, ó, todos nós, né, todos estamos unidos reciprocamente através de laços que procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Olha só que coisa. Porque a gente pode ter essa impressão. O pai dele, quando ele foi chamar a atenção do filho, né, ele usou essa expressão. Porque talvez a pessoa fala assim, mas aquela pessoa não aguenta, né? Ai, não, isso aí, com essa pessoa não tem paciência. Aí a gente vai colocando como se fosse na conta de Deus, que é aquela união com aquela pessoa ou alguma coisa assim, né? E isso nos reforça que a gente tem que ter paciência mesmo, porque se aquela pessoa está no nosso convívio doméstico, não é à toa, não é à toa. Então eu achei interessante essa parte do texto aqui, porque ele não deixa a gente querer fugir das obrigações. E ele vem falando que, olha só, forças superiores impelem-nos uns para os outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade, no amor e no respeito mútuos. E você sabe, Zé, que um amigo nosso lá, o Celso Santos, falou uma frase assim, uma frase não, né? Mas ele usou uma expressão que eu achei muito legal. Ele falou o seguinte: nós não estamos aqui para querer ter uma evolução privilegiada, uma felicidade privilegiada. Não é nada concedido, nada é dado à toa assim. Então, se a gente quiser felicidade, ela tem que ser construída realmente na paciência, na tolerância. É porque resignação. É porque seria muito fácil, vamos supor, a gente pedir para Deus, some com essa pessoa da minha vida, né? Ou me dá a virtude e tal, Deus tá, pum. É como se ele desse um anestésico pra gente. Mas aí, cadê o mérito, né? Se toda vez que a gente se irrita, Deus vem e cuida, então a gente nunca vai ser ainda realmente uma pessoa, né? Eu achei interessante essa evolução. Nós não temos uma felicidade, uma evolução privilegiada, a expressão que ele usou. E eu acho isso muito bacana, porque o texto chama a atenção disso, né? O que o senhor fala? A gente vê o texto para lermos, para as pessoas terem ideia. O arremate do pai aqui, né? Não, desde o início. Aí ele coloca aqui, né, que a gente não estava unido, né? Fala, pensa na lição, meu filho, e não a repita, né? E ele diz ainda também, o golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói um ninho de um momento para o outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprender a falar e a calar a benefício de todos? Ajuda em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. E aí o pai arremata, né? A própria guerra que extermina milhões de criaturas não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Olha que coisa, né? Que lição preciosa. O filho deve ter saído ali, não sei se ele conseguiu pegar isso aí tudo de uma vez no coração dele, mas a semente foi plantada, né, Zé? Talvez no futuro, quem sabe aquilo germine. Eu achei que foi uma lição. O pai dele foi maravilhoso trazendo isso, esse ensinamento para ele. Você viu que ele coloca? É um raio mortífero que penetra, é moléstia, dificuldade. Então a gente não quer ser esse agente, né, de dificuldade. Quando nós encontrarmos essas dificuldades pelo caminho, todos nós devemos ter a vacina contra esse tipo de irritação, contra esse tipo de provocação. Nós temos que estar vacinados, entendendo todas as causas que isso oferece ao nosso organismo, principalmente. A dor, o sofrimento e todas as doenças posteriores que poderão advir
de apenas de palavras. Então nós temos que ter a tolerância, a paciência, o entendimento, o amor ao próximo, o perdão, para que isso não aconteça. E essas atitudes são a nossa vacina contra a irritação que nos ofenderá com certeza. Mas devemos estar preparados para que isso não aconteça. E ter o entendimento que o outro ainda está num patamar do primeiro degrau da escadinha, que também ainda não compreende o significado da vida, o entendimento com o próximo, porque ele está fechado no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua vaidade e não entende o outro ainda. Então, para entender o outro, precisa amar. E o amor não é para todos ainda. Nós estamos numa escala evolutiva muito pequena. A Terra ainda está para todos é um grande aprendizado, uma grande escola, como se diz. Mas todos nós estamos aqui não é por acaso. E todos nós estamos para aprender. Seja para doar, seja para receber. E faz parte do nosso cotidiano esse aprendizado. E sabe que às vezes a gente vê o senhor falando de paciência, de tolerância, às vezes a pessoa fala, poxa, ela enxerga essas virtudes como algo distante, mas a espiritualidade vem colocando isso como um verdadeiro, como se explicou, a gente quer tanto a vacina, né? Atualmente, e realmente são verdadeiros remédios que a gente pode buscar no armário da nossa alma, né? Para usar e aplicar, na farmácia da nossa alma, para usar e aplicar. Eu acho isso muito interessante, como a espiritualidade vem nos ajudar a vencer realmente essas dificuldades, nos instruindo, nos realmente dando o caminho, porque senão a gente se sente muito perdido, né? Especialmente na hora da dificuldade, na hora que uma cólera, uma bomba energética dessa é jogada no nosso colo, todo mundo tem as dificuldades para administrar e a gente precisa realmente estar lendo, estudando, vendo esses exemplos e como isso foi desarmado. E a gente estava até comentando, né, Zé, aquela outra lição do Neio Lúcius, daquela situação de que uma desavença doméstica iniciou uma discussão e virou toda uma cadeia. Olha só como que aconteceu. O marido, numa determinada situação, discutiu com a esposa por conta da comida. Começou assim, parecido mesmo com essa história. E ele jogou a culpa na esposa. A esposa não teve dúvida, levantou, foi e reclamou com quem? Com a empregada. A empregada era uma mulher jovem, de acordo com o Neio Lúcio lá, já estava meio de saco cheio com o serviço. Ficou ali, já quis sair da cozinha, foi para a linha de serviço quando o cachorro estava atravessando. Quando ela viu o cachorro, ela não teve dúvida. Ela lascou um pontapé no cachorro, o cachorro já saiu ganindo. Quando ganhou a rua e mordeu a primeira pessoa que estava passando. Estava passando por ali uma senhora. E o cachorro ali passou, já pegou e mordeu a senhora. A senhora caiu no chão. E também que estava passando ali para a senhora, um enfermeiro que estava indo para o expediente de trabalho. E ele, lógico, a mulher caiu lá, viu o cachorro, ele foi lá para socorrer. E a mulher, com aquela... recebeu todo aquele impacto do energético que veio, passou para o cachorro, que passou para ela ficou brava com aquela situação, que começou lá naquela cozinha lá. Ela recebeu também aquilo. Quando aquele enfermeiro veio pegar ela para tentar ajudar, ela achou que ele estava assediando ela, a velha. E você não acredita, a senhora lá fala, ai, tarada, não sei o que, brigou, o cara quis ajudar, fala, poxa, eu quis ajudar, mas ainda me chama de tarada. Ele saiu pisando duro, entrou pro serviço dele, ficou o turno inteiro dele com raiva lá. Aí à noite ele chegou em casa, né, alterado, e aí a mãe dele percebeu que ele estava, né, diferente, tudo, foi conversar com ele já não teve dúvida. O que ele fez? Já lascou em cima da mãe dele. A senhora é culpada disso tudo, e não sei o que eu tô trabalhando tantas horas por dia, não tem descanso, e tal. Aí o Neio Lúcio arremata a história e fala assim, e essa senhora, a única pessoa evangelizada de toda, depois de toda aquela bomba armada, e ela teve a única atitude sensata, que foi ali, começou a orar para ele. E ele diz assim que se a gente tivesse uma visão mediúnica daquela história, poderia ver aquele filho lançando um monte de coisa ruim, de dardos energéticos em cima daquela senhora, e ela com pensamento em luz, envolvendo ele em amor, neutralizando toda aquela aura ruim que estava vindo sobre ela, estava vindo realmente sobre a mãe. Você vê o próprio filho atacando a mãe, né? E ela dissolvendo. Aí ele, não, meu filho, calma, vamos agora aqui comer, jantar tranquilo, envolveu ela em oração. E
tranquilamente, abraçou ele, né? E ele falou o seguinte: aquela bomba armada naquela situação foi dissolvida. A história é mais ou menos assim: foi dissolvida na casa por aquela senhorinha evangelizada que fez aquela oração, acalmou aquele filho, e aquela corrente de ódio foi diluída, assim como nessa história. Então fica aí para nós o que esse grito de cólera que a gente pode estar soltando, para onde a gente nem imagina onde vai acabar isso tudo, né? Que começou numa casa, passou para outro emprego, tudo foi para outro, foi até aquela casa daquela pessoa. Então é isso, gente. Eu agradeço aí. Obrigado, Zé Antônio. A gente agradece todo mundo que está aqui com a gente, né? Abraço a todos. Um abraço a todos que acompanham esse evangelho. O senhor pode fazer a oração para a gente encerrar? Então a gente, nesse momento, convida todo mundo aí a acompanhar o nosso Zé Antônio na oração de encerramento. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ajuda, que nos intui. Por mais esta oportunidade que tivemos de entrar em sintonia com o alto, aprendermos mais um pouquinho do amor, da caridade, ensinamentos estes que Jesus nos deixou e que serve para toda a nossa vida futura, no que nós nos preparando para o que virá no nosso futuro. Sabedores que somos do nosso significado dessa vida terrena, mas que possamos fazer as nossas boas ações sempre com os pensamentos elevados ao alto, pedindo a paz, pedindo a força necessária para vencermos as nossas imperfeições, que ainda são tantas, para que possamos trilhar o caminho do bem, do amor e da caridade. Que Jesus abençoe a todos com muito amor e com muita paz. Que assim seja.